a todos, eu sou a Marais Nayara Mansi, estudante de Psicologia do Campus Curitiba, e sob a orientação do professor Dr. Sérgio Luiz do Nascimento e com financiamento Bolsa PUC-PR, desenvolvi o trabalho intitulado Uma análise sobre o papel dos personagens negros e negros nas obras da literatura infanto-juvenil e sua contribuição com a construção da representatividade e identidade da população negra. Bom, analisando os materiais midiáticos do final do século XX e início do século XXI, é possível perceber uma mudança no contexto histórico da literatura infanto-juvenil. Contudo, os materiais que possuem representações negras com o objetivo de enaltecer a beleza negra ainda são minoria, visto que, frequentemente, a presença dessa população ela é sempre vinculada a personagens menos representativos, com papéis agressivos e subalternos, e exercendo função de empregados domésticos, braçais ou então marginalizados, influenciando a sociedade, e nesse caso as crianças e os adolescentes, a não se sentirem representados. Bom, partindo desse pressuposto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise dos estereótipos raciais contidos nas obras da literatura infanto-juvenil e as consequências psicossociais geradas a partir da falta de representatividade das pessoas negras nesse meio midiático, ressaltando a estruturação da sociedade baseada nos princípios do branqueamento. Como metodologia, esse trabalho utilizou a hermenêutica da profundidade, que é proposta por Thompson, por meio da análise da ideologia, pois para o autor é uma forma particular da hermenêutica, pois seu foco está direcionado às inter-relações entre significado e poder. Além disso, foi utilizado os modos gerais, que são os modos operantes, e as estratégias de operação da ideologia, que são as estratégias típicas de construção simbólica. Além disso, cabe ressaltar que nesse trabalho a hermenêutica ela compreendeu as três fases, que é a análise sócio-histórica, a análise formal e discursiva e a interpretação e reinterpretação da ideologia. Como resultados, foi observado nas obras dos irmãos Grimm duas estratégias de operação da ideologia da legitimação, que é a universalização e a narrativização. Nas obras da J.K. Rowling, foi observado os modos gerais de simulação e legitimação. Na obra Alice dos País das Maravilhas, foi observado o modo geral de operação fragmentação através da estratégia de operação expurgo do outro. E na obra do Monteiro Lobato, que foi a única obra em que apresentou três personagens negros, foi observado o modo geral de legitimação e fragmentação e a estratégia de diferenciação. Bom, ao longo do conteúdo presente nas obras analisadas, foi computado 89 personagens, incluindo a descrição dos textos e ilustrações que acompanham essas obras, considerando nessa contagem os personagens retratados como humanos, animais e objetos vivos. Ao contabilizar somente os humanos, obteve-se um total de 75 personagens, sendo desses 72 brancos e 3 negros, considerando que nesses personagens identificados todos já estavam presentes na mesma obra. A ausência e a subrepresentação dos personagens negros nessas obras corrobora com a naturalização dos personagens brancos como uma cor-etnia representante da espécie, sendo considerados como universais e, portanto, não são passíveis de ser questionados, visto que, partindo desse pressuposto, só se faz necessário demarcar especificidades diferentes quando elas não correspondem a esse tal padrão natural da espécie humana que foi apresentado. Portanto, os resultados do presente trabalho, eles corroboram com Rosenberg, Basile, Silva e Nascimento, visto que não se observam expressões explícitas de racismo e discriminação racial no conteúdo do material analisado. Porém, os personagens negros que são apresentados, eles estão sempre estereotipados. Portanto, concorda com o que Silva apresenta, que se os personagens forem sempre brancos e brancas, a criança negra ela não tem condições de se enxergar nos livros e acaba por não criar de si a sua antecedência da imagem positiva. Obrigada a todos pela atenção.